Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de equilíbrio de ponto material. E quando a gente fala de ponto material, a gente está desprezando a dimensão do corpo que a gente está estudando, um movimento, por exemplo. Tá? Então a dimensão é desprezível em relação ao referencial adotado. E toda vez que a gente tem um ponto material, a gente pode afirmar com certeza o seguinte: olha, esse ponto material está em equilíbrio se a força resultante aplicada sobre ele é nula. Tá? Igual aqui, por exemplo, olha, a gente pode considerar, tá, a luminária, que ela está em repouso. Tá? Ela está em repouso, por quê? Porque as três forças aplicadas sobre ela, no caso, somadas, T1, T2 e o peso, são nulas. Tá? São nulas. Quer dizer, a resultante dessas três forças seria zero. Tá? Então, essa é a condição para que essa luminária esteja em equilíbrio. A soma das forças aplicadas sobre ela, T1, T2 e o peso, tem que ser igual a zero. Quer dizer, a soma desses vetores seria igual a zero. Bom, decomposição de vetores. Olha bem, gente, muitas das vezes, na hora da gente fazer um cálculo referente a forças aplicadas sobre um corpo, equilíbrio de um ponto material, por exemplo, a gente às vezes tem que projetar no eixo X e eixo Y as forças para que a gente faça a conta. Por exemplo, essa força de azul aqui já está projetada no eixo Y, no caso, e a de verde no eixo X, mas observa que F está inclinado. Então tem que projetar esse F no eixo X e no eixo Y. Então, ó, observa o eixo X e o eixo Y e eu vou projetar o F. Observa que o F faz com a horizontal o ângulo alfa. Então, o que a gente faz? A gente projeta, a gente vai na extremidade de F, traça uma perpendicular a X para delimitar aonde vai ser minha projeção, no caso do eixo X. E é até aqui, olha, até aqui minha projeção, ó, para o eixo X. A gente faz a mesma coisa com o eixo Y, vai na extremidade da força que eu quero projetar e vou traçar uma perpendicular a Y. E aí vou projetar aqui no eixo Y, olha. Então aqui eu delimitei, vai até aqui, ó. Minha, no caso, força na vertical, que no caso eu vou chamar aqui de FY. Observa que eu posso pegar esse FY e posso projetá-lo aqui, olha, presta atenção, posso projetar ele aqui. Isso aqui muito mal feito meu vetor, hein, gente? Não fica rindo do meu vetor aí não, hein? Observa, tá aqui, olha, o FY. Quando a gente faz isso aqui, a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo, olha. Observa que o FY é o cateto oposto ao ângulo alfa. Já o Fx é o cateto adjacente. E aí você já entende uma coisa aqui, olha. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, Fx sobre F. E aí eu quero calcular o Fx, que seria a componente que eu projetei no eixo X aqui, de F no caso, né? Então, o que seria o Fx? É o F vezes o cosseno do ângulo. Tá? E para o Fy, olha, observa que o Fy é o cateto oposto. Então, F, sendo no caso de alfa, é Fy por F, multiplicando cruzado, Fy é F vezes o seno de θ. Bom, observa, gente, quando eu tenho, por exemplo, igual aqui, três vetores concorrentes. Se eu conseguir juntar esses três vetores de forma que eu coloco extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem, e fecho a figura sem mudar a inclinação deles, ou seja, a direção, sem mudar o sentido e sem mudar o módulo, que é o tamanho, a soma desses três vetores é nula. Tá? Então, olha lá, ó. Vou projetar esse vetor do eixo horizontal mais para frente um pouco, do vertical também. E essa inclinada aqui, olha, ele encaixou direitinho. Se você for observar, olha, a extremidade do vetor da vertical com a origem desse vetor vermelho. A extremidade do vermelho com a origem do horizontal. A extremidade do horizontal com a origem do vertical fechou. Então a soma desses três vetores é nulo.
tá? Gente, esse teorema de Lamy aqui, tá? A gente na física não utiliza, eu coloquei mais por questão de curiosidade, tá? E aí, o que que acontece? Quando eu falo que eu tenho três forças concorrentes, de forma que essas três forças fazem com que esse ponto material está no centro delas aqui esteja em equilíbrio, tá? De forma que a soma no caso, a soma dos ângulos formados entre os três vetores, eles no caso dão 180 graus, certo? O que que eu posso afirmar? Eu posso afirmar o seguinte, olha, quando o ponto material está em equilíbrio e submetido a três forças coplanares e concorrentes, a razão entre o módulo de cada força e o seno do ângulo oposto é constante. Como assim? F1. Cadê o F1? Está aqui o F1. Qual é o ângulo oposto a F1? A1 aqui. Então, F1 sobre o seno de A1 vai ser constante. Mas constante em relação a quê? A todas as forças com seus respectivos ângulos opostos. Vai ser igual a F2. Qual o oposto? A2. Então, F2 sobre o seno de A2, que vai ser igual a F3. F3, cadê F3? Está aqui. Tá? Qual o ângulo oposto? A3. Então, F3 sobre A3. Ou melhor, sobre o seno de A3, melhor dizendo. Né? Então, F1 sobre o seno de A1 é igual a F2 sobre o seno de A2, que é igual a F3 sobre o seno de A3. Tá? Mais para efeito de curiosidade. Tá? Observa, gente, que eu tenho uma figura da esquerda, que é a figura 1, que representa três vetores, F1, F2 e F3. E a figura da direita seria eu pegar e ligar esses três vetores. Pode ser que não esteja esteja proporcional a figura aqui, tá, gente? Até parece que não, porque o F3 aqui, por exemplo, olha, parece que aquele é bem maior que está na direita. Mas vamos considerar que esteja devidamente proporcional às figuras. E aí, se fechou direitinho, se eu mudar o tamanho, peguei o F2, coloquei aqui, melhor, o F1 coloquei aqui, o F2 coloquei aqui, e eu peguei o F3 e encaixou direitinho aqui, de forma que ficou extremidade com origem, extremidade com origem, o que eu posso afirmar com relação a esse ponto material aqui? Ele está em equilíbrio, né, gente? A gente viu isso anteriormente ali. Tá? Então, com base nos desenhos, o que eu posso afirmar? Certamente essa partícula estará em. Certamente significa dizer que com certeza, né? Com certeza ela vai estar em repouso? Não. Ela pode estar em repouso? Com certeza não, porque ela pode estar em movimento retilíneo uniforme, mas com certeza ela está em movimento retilíneo uniforme? Não, que ela pode estar em repouso. Só dizer isso, mas por quê? Porque quando uma partícula está em equilíbrio, tá? Ela pode estar em repouso, pode estar em movimento retilíneo uniforme. Então a resposta é equilíbrio, né, gente? É equilíbrio, tá? Mas não vão confundir, porque pode estar em repouso, pode estar em movimento retilíneo uniforme, mas com certeza você não sabe. Com certeza você sabe que está em equilíbrio. Ou seja, com certeza você sabe que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Certo? Bom, vamos considerar esse desenho aqui. A gente vai tentar calcular aqui quais os valores das forças T1, T2, T3 para que esse sistema esteja em equilíbrio. Tá? Então observa que eu tenho aqui esse ângulo θ aqui formado com a horizontal, né, que seria no caso o T2, a força de tração 2 ou fio 2, né, faria com a horizontal esse ângulo θ. O peso do bloco foi dado aqui a 30 newtons, né, foi dado o seno desse ângulo θ 0,6 e o cosseno 0,8. Né? E aí vamos lá. A tração no fio tem a intensidade do peso, que no caso a tração T3 no fio, né, melhor dizendo, a tração T3 é igual ao valor do peso. Mas por que é igual ao valor do peso? Porque para que esse bloco esteja em equilíbrio, o peso tem que ter o mesmo valor de T3, para que uma anule o outro. Então o T3 tem o mesmo valor do peso. Então o T3 a gente já calculou aqui, perfeito. Tá? Agora a gente vai pegar essas forças e transportar ela para cá e fazendo o desenho. Está aqui o desenho. Ó. O T1, o T2
e o T3 para baixo aqui. Você vai dizer, mas o T3 não é para cima? Por que você veio com o T3 para baixo aqui agora? Gente, lembra? Quando eu tenho fio, no caso esse fio aqui, ó, ele está aqui o fio, né? Então ele tem, ó, uma tração numa extremidade dele, né? E uma tração na outra extremidade dele, tá? E observa que, ó, eu tenho quando eu vou calcular as forças que esse fio exerce nos corpos, eu tenho ó, uma voltada para o centro aqui e uma voltada para o centro para cima aqui, olha, que é justamente esse T3 aqui, ó. Lembra? Quando eu vou calcular a força que o fio exerce nos corpos, sempre na extremidade do fio voltada para o centro. Então, ó, a força que o fio exerce no bloco para cima. A força que o fio exerce no ponto que está em equilíbrio aqui para baixo. Certo? Então, por isso que, né, aqui para cima, sobre o bloco, e sobre o ponto para baixo aqui. Observa que T1 e T3 já estão projetados no eixo X e Y. Então, o que eu tenho que fazer? Projetar o T2, olha. Então, eu vou projetar o T2 aqui, ó, no eixo X e o T2 no eixo Y, ó. Esse T2 do eixo Y, eu posso projetar ele do lado de cá. Eu posso pegar ele e passar para o lado direito aqui, de forma que ele vai ser o cateto oposto ao ângulo, né? Vai ser o cateto oposto ao ângulo. E aí vai ficar desse jeito, olha. Ó, o T2Y, o T2Y seria esse aqui. Eu coloco ele aqui, ele é o cateto oposto. Se é o cateto oposto, T2 vezes o seno de θ. Já o T2x é o cateto adjacente aqui. Então é T2 vezes o cosseno de θ, olha. Então está projetado aqui. Então eu tenho T1, T2 vezes cosseno de θ, T3 para baixo, T2 vezes o seno de θ para cima. Então observa o seguinte, olha. Para que esse ponto esteja em equilíbrio, vamos analisar primeiro aqui, no caso, o eixo X, né? Ó, T1 tem que ser igual a T2 vezes o cosseno de θ, para que, no caso, eles se anulem. Olha, é o que foi dito aqui, T2 vezes o cosseno de θ é igual a T1. Só que eu tenho o cosseno de θ, é 0,8, está aqui 0,8. Então, T2 vezes 0,8 é igual a T1. E aqui eu tenho a equação, vou chamar de equação 1. Bom, observa agora, eu vou analisar o eixo Y, ó, o eixo Y. Então, ó, T2 vezes seno de θ tem que cancelar com T3, quer dizer, a soma de todas as forças que tem que ser zero. Para isso tem que anular a horizontal, tem que anular também a vertical. Então, ó, T2 vezes seno de θ vai ser igual a T3, certo? Para que anule tem que ser igual. Ó, igual que eu digo, porque para cima vai ser positivo, para baixo vai ser negativo. Como os valores são iguais, um anula o outro. Tá? Então vamos lá, T2 vezes o seno de θ. Qual é o seno de θ? 0,6. E o T3 quanto vale? 30. Então eu tenho T2 que é igual a 30 dividido por 0,6, que vai dar 50, né? Então T2 é 50, T3 é 30, e vamos calcular agora o T1. E aí, para isso, eu vou utilizar a equação 1 aqui, olha. O que é T1? Não é T2 vezes 0,8? Então, o que é T2? 50. Então, 50 vezes 0,8 dá 40, certo? Bom, observa agora que eu tenho um lustre cujo peso do lustre é 50 newtons. Ele é pendurado ao teto, né, de uma sala por meio de 2 fios ideais, conforme indica a figura. É dado o ângulo de 30 graus, sendo 30 graus, seno de 30 graus meio cosseno raiz de 3 sobre 2, né? Prove que os fios inclinados estão submetidos à força de tração de mesma intensidade e calcule o valor dessas forças, no caso, né? Gente, o ângulo θ aqui seria formado pelos fios que estão pendurados no teto e um fio imaginário, vamos colocar assim, que vem do teto e vem ligar justamente onde o fio que está preso à luminária aqui. Tá? Divide em dois ângulos idênticos aqui, que seria ângulo θ, cujo valor é 30 graus. Então vamos lá. Observa que eu tenho peso, ó, peso aqui, né, que é o peso da luminária, que é 50 newtons, né, e tenho T1 e T2, ó, porque eu estou analisando
um ponto que está em equilíbrio aqui, ó, exatamente que seria a interseção do fio onde está presa a luminária, o fio 1, que eu vou ter T1, e o fio 2, que eu vou ter T2. Ó. Tá aqui. Então, observa aqui, ó, o ângulo θ é formado com o Y, o eixo Y no caso aqui. E aqui eu tenho o eixo X. O peso já está no eixo Y. O que eu tenho que fazer agora? Projetar no eixo X aqui, ó, no eixo X, o T2, projetar no eixo Y o T2, projetar no eixo Y o T1, projetar no eixo X o T1. Tá? E aí, vamos lá. Vamos analisar aqui primeiro o T1 no eixo X. Observa. Ó, o que acontece? O T1 no eixo X aqui, ó. T1 aqui no eixo X, ó, é aqui, né? Eu posso projetar isso lá em cima, ó, aqui em cima aqui, ó. Quando eu projeto o T1x lá em cima, ele é o cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto, seno. Então, T1 vezes o seno de θ. Tá? Já o T1y, né, ou o T2y, observa que vai ser aqui, ó, vai ser projetado aqui os dois, tanto o T2y quanto o T1y. Então, tanto o T1y quanto o T2y vai ser o cateto adjacente. Estou falando então de cosseno. Então vamos lá, olha. O T1y, ó, T1 vezes o cosseno de θ. O T2y, T2 vezes o cosseno de θ. Ambos para cima. Tá? Ambos para cima. Já o T2x, olha, seria aqui, seria o cateto oposto, porque eu posso projetar lá em cima. Então, cateto oposto, estou falando de seno. Então, T2 vezes o seno de θ. Feitas as projeções aqui, vamos resolver agora. Observa. T1 vezes o seno de θ vai ser igual a T2 vezes o seno de θ. Mas por quê? Porque essas duas forças horizontais têm que se anular. E aí, quando eu faço isso, olha, seno de θ simplifica o seno de θ, ou seja, seno de 30 com seno de 30. Então eu vou ter que T1 é igual a T2. E eu posso chamar isso simplesmente de T. E provei então que T1 é igual a T2. Então metade da questão está feita, já provei. Mas eu tenho que calcular o valor delas. Tá? Eu tenho que calcular o valor. Então vamos calcular esse valor, né? Então observa. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, vertical. T. Por que T? Porque T1 não é igual a T2? Não é igual a T? Então, ó, no lugar do T1 eu vou colocar T. No lugar do T2 também vou colocar T. Então, ó, T1 vezes o cosseno de θ. É T vezes o cosseno de θ. Mais T2 vezes o cosseno de θ. É T vezes o cosseno de θ. Lembrando que θ é 30 graus. A soma desses dois vetores, dessas duas forças, é igual ao peso, para poder justamente anular também na vertical, de forma que a resultante sobre o ponto em questão aqui seja nulo. Tá? Então vamos lá. Olha, 2t vezes o cosseno de 30 graus que vai dar. O que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Olha. Então vai ficar 2t, raiz de 3 sobre 2, que é igual ao peso. Qual é o valor do peso? 50 newtons. Ó, esse 2 simplifica com 2, então eu vou ter t que é igual a 50 sobre raiz de 3. Né? Eu vou racionalizar o raiz de 3 e no final das contas vai ficar 50 raiz de 3 sobre 3. Certo? Vamos para mais um exemplo. Um ponto material, que esse ponto aqui, olha, que eu vou chamar de zero, está em equilíbrio sobre a ação de essas três forças, F3, F2 e F1, onde foi dado o valor de F1, tá? A força da vertical para baixo aqui. O seno do ângulo formado entre F2 e a horizontal, que é, no caso, o ângulo θ, o seno desse ângulo θ é 0,6 e o cosseno 0,8. Então é para determinar o valor de F3 e F2. Lembrando que F3 e F2 já estão no eixo X e Y. Né? Então vamos lá. A gente vai projetar então, no eixo X e no eixo Y seria o F2, porque o F1 e o F3 já estão projetados. Então, ó, F1 e F3 já estão projetados. O F2, gente, olha, como é que seria isso aqui? Ó? Vou colocar aqui, ó. Ó, o F2x
e aqui seria o F2Y, né? Ó, F2Y aqui, ó. Aqui seria o F2Y, ó, na vertical. De forma que eu posso projetá-lo aqui, ó, F2Y aqui, né? Então eu teria, ó, o F2Y aqui e o F2x aqui embaixo, ó, na horizontal. Então observa que o F2x é o cateto adjacente. Adjacente eu já sei que é cosseno. Então, ó, F2 vezes o cosseno de θ aqui na horizontal. Mas na vertical, né, o cateto oposto, então eu já sei que é F2 vezes o seno. Então eu já projetei tudo ali no eixo x e y. Tá? A gente vai impor o seguinte, a resultante da horizontal é nula. Mas como a resultante da horizontal é nula? Ó, F3 tem que anular F2 vezes o cosseno de θ. Vamos impor também que a força resultante da vertical é nula. Como assim? F1 vai ter que ser igual a F2 vezes seno de θ, para que um anule o outro. Né? Aqui, ó. Se eu tenho duas forças na vertical, uma para cima e outra para baixo, com o mesmo valor, anula. Se eu tenho duas forças na horizontal, uma para a esquerda e uma para a direita, cujos valores são iguais, elas se anulam também. É o que está dizendo aqui. Tá? E aí, vamos lá. Vamos primeiro na horizontal. Então, olha, na horizontal, F2 vezes o cosseno de θ. Observa, por que o F2 vezes o cosseno de θ é positivo? A orientação que foi estabelecida. Então, F2 vezes o cosseno de θ. Já o F3 se opõe à orientação, então é negativo. Olha. Então, F2 vezes o cosseno de θ menos F3 é igual a zero. F2 vezes o cosseno de θ é igual a F3, certo? Então, aí eu tenho já parte de uma equação que eu vou substituir agora. Olha. Aí sim eu vou encontrar a minha equaçãozinha que eu preciso. Vou substituir o quê? O cosseno de θ. Olha, qual é o cosseno de θ? 0,8. Então eu vou ter F2 vezes 0,8 que é igual a F3. Ou seja, F3 é igual a 0,8 F2. Seria basicamente isso. Essa é a minha primeira equaçãozinha. A segunda eu vou impor que as forças verticais também se anulam, e é o caso para que esteja em equilíbrio a partícula ali, o ponto em questão. Tá? Então vai ficar assim, olha. Observe que para cima é positivo, então F2 vezes seno de θ menos F1, porque para baixo seria negativo. E isso é igual a zero. De forma que o F1 ele passa para o outro lado positivo, então F2 vezes seno de θ é igual a F1. É o que a gente já sabia, inclusive. Né? E aí, agora observa que eu tenho seno de θ, certo? Eu tenho seno de θ e tenho também o valor de F1. Então, vamos substituir, olha. Ó, seno de θ 0,6. Então, vou ter F2 de 0,6, que é igual a F1. Qual é o valor de F1? 12. Então, F2 é 12 dividido por 0,6, que vai dar 20. Tá? Então, já tenho o valor de F2. Se eu tenho F2, eu posso vir aqui agora na equação 1 e substituir, olha. Então, da equação 1, eu vou obter o F3. Por quê? Porque F3 é F2 vezes 0,8. F2 vale 20. 20 vezes 0,8 dá 16. Certo? Bom, agora, gente, observa essa situação que a gente já viu isso na aplicação das leis de Newton. Tá? A gente quer saber o quê? Qual o valor da força F para que o corpo esteja em equilíbrio? Vamos pensar nesse corpo, nesse peso que esteja em equilíbrio. Mas qualquer ponto do sistema vai estar em equilíbrio. Por isso que a gente está falando de equilíbrio de ponto material, porque a gente pode analisar qualquer ponto. Então, o ponto vai estar em equilíbrio. Para que isso aconteça, qual deve ser o valor da força F? É isso que é a questão. E vocês vão lembrar que existe uma formulazinha para isso. Olha. Lembra que o peso está aqui, né? Aqui está o peso, ó. Aqui está o peso. Então, o que é a força? É o peso dividido por 2 elevado a n. O que é n? Número de roldanas móveis. 1, 2, 3. Porque essa roldana aqui de cima ela é fixa. As outras não, elas vão subindo à medida que você vai puxando essa corda aqui para baixo. Né? Então, elas são móveis. Bom, então, qual o valor do peso? 300. Então é 2 elevado ao número de roldanas móveis, que é 3. Né? Então eu vou ter 300 dividido por 8, 37,5. Bom, pessoal, vamos terminar por aqui. Fique com Deus. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.